Pode soltar. O título da mensagem é Uma Igreja Frutífera. Uma igreja frutífera. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 92, versículo 12 ao 15. Irmãos, foi uma grande e interessante coincidência que esse Salmo 92, nós lemos no início do culto, caiu, pelo menos para nós lermos hoje, e ao mesmo tempo a mensagem também ser nesse texto. Nós não previmos isso e nem fazemos isso acontecer. E quando essas coisas acontecem, a gente percebe que é de Deus mesmo a mensagem a ser pregada. Um dos maiores problemas do pastor ou lutas é saber o que pregar. Não o que ele quer pregar, mas o que Deus quer que pregue. Então, toda vez que acontece essas coisas cooperando, com a mensagem, muitas vezes hinos, que fala muito sobre a mensagem, a gente percebe realmente que Deus tinha um propósito, realmente queria que essa mensagem fosse pregada. O tema que nós vamos tratar é o segredo para ser frutífero. O segredo para ser frutífero. O Salmo 92, versículo 12 ao versículo 15, diz o seguinte: o justo florescerá como a... Fala alguém? Palmeira. Não é o Palmeiras não, viu? Seus fanáticos pelo futebol. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o quê? O cedro. Aonde? No Líbano, Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Amém, vamos orar. Desculpa, não há injustiça. Obrigado. Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E obrigado, Senhor, pela mensagem. Como nós precisamos, Pai, realmente ser como essas duas árvores. E como esse texto nos diz, Pai, sermos frutíferos. Até mesmo quando chegarmos até certa idade, ainda mesmo com o cansaço do corpo, possamos ainda continuar dando muitos frutos para a honra e glória do Seu nome. Pai, usa a mensagem, fala comigo mais uma vez, fala com cada irmão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O segredo para ser frutífero. Nós vimos aí duas árvores no texto, Palmeira e o cedro. Existem cerca de 1000 espécies de palmeiras. Não precisa ficar animado não, que não é o Palmeiras não, tá? É essa árvore aí que os irmãos estão vendo. Os fãs do futebol, quando fala Palmeiras, já quer, pular, Estou brincando. Mas existem cerca de 1000 espécies de palmeiras. Mas a palmeira deste texto aqui, provavelmente, é a tamareira. Falando em Tamara, é a tamareira. Tem o nome dela científico, Eu acho que é Fênix dactylifera, não sei nem que língua que é isso, mas está aí o nome científico dela, a tamareira, que o fruto é nada mais, nada menos do que a tâmara, não é a tamara. A tamara é outro fruto que Deus deu para mim, tá bom? Não é, mas é a tâmara. A palmeira atinge, principalmente esse tipo de palmeira, atinge de 15 a 30 metros de altura. Ela também produz fruto
de 100 a 200 anos. Imagina, ela produz fruto de 100 a 200 anos. Eu acho que nem a primeira parte eu vou ver esses frutos, né? Não vou chegar nos 100 anos, né? Mas ela, até 200 anos, ela continua dando os seus frutos. Milhões de pessoas comem diariamente o fruto da tamareira. Fazem vinho do fruto e da seiva da palmeira. Alimentam também os camelos com as sementes moídas das tâmaras. E usam o tronco na construção de casas. Das folhas, eles fabricam escovas, cordas, esteiras, sacos e até mesmo cestos. Então essa árvore supre a maior parte das necessidades diárias do mundo árabe e egípcio. E ela prospera, preste atenção, ela prospera em oásis. Aonde fica o oásis? No deserto. Quando vemos uma palmeira nobre e estendida, irmãos, enviando toda a sua força para cima, em sua coluna ousada e crescente em meio à sequidão do deserto, nós temos uma ligeira figura aí, irmãos, de um homem piedoso, de um crente fiel, o qual em sua verticalidade aponta somente para a glória de Deus. Independente de circunstâncias externas, pela graça de Deus, ele sobrevive e supera todas as situações da vida. Independente de circunstâncias externas. As árvores, elas tendem muito a sofrer com as circunstâncias externas. Mas essa árvore ela é especial, como nós já vimos. Outra árvore que Salmo 92 nos diz aí, é o cedro do Líbano, ou cedro do Líbano, né? É uma árvore majestosa, que encontramos especialmente nas regiões montanhosas do Líbano, também na Síria e Turquia. Essa árvore, ela vive centenas de anos e é considerada um símbolo de força e eternidade. Símbolo, né? De força e eternidade. Os fenícios usavam o cedro do Líbano para construir embarcações militares e comerciais, bem como para a construção de templos e habitações. Países distantes procuravam a sua madeira para as suas construções, principalmente construções civis e também religiosas, sendo as construções mais famosas o Templo de Salomão, em Jerusalém, e os palácios de Davi e também Salomão. Então, duas árvores colocadas aqui em Salmo 92, não por acaso. Duas árvores diferenciadas, tanto a palmeira, quanto também, a palmeira, não a tamareira, né? Como também o cedro do Líbano. A Bíblia usa essas duas árvores, irmãos, para tipificar o cristão, o salvo, o homem realmente que serve a Deus, aquele que crê no único Deus verdadeiro dos céus e da terra. Principalmente porque é um texto do Velho Testamento, né? Naquela época Jesus ainda não tinha vindo, mas hoje nós sabemos que Jesus veio, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E todo aquele que crê em Jesus é considerado, é feito, né? Ele se torna filho de Deus. Olha que interessante sobre essas duas árvores, pelo menos algum simbolismo aí, principalmente de uma árvore comum, não só dessas duas. O caule representa a estrutura espiritual de uma vida cristã equilibrada sobre o fundamento, que é Cristo. As folhas são expressão da árvore, assim como as palavras e a expressão de um cristão, de caráter principalmente. As flores, falei das folhas, né? As flores mostram o resultado de uma vida transformada pelo poder do sangue de Cristo.
As flores, irmãos, mostram o brilho, a beleza espiritual e o cheiro de Cristo. Os frutos, nada mais, nada menos do que os resultados espirituais oriundos de uma vida cristã fundamentada na palavra de Deus. Então, a Bíblia colocou essas duas árvores para tipificar o cristão salvo pela graça do Senhor Jesus. Agora a minha pergunta é, o que essas duas árvores têm em comum? Vamos ver aqui o que os irmãos conseguem aí responder, e se conseguem responder com a resposta certa. O que essas duas árvores têm em comum? Tanto a tamareira quanto o cedro do Líbano. E eu já dei uma dica aí, o que elas têm em comum é a parte mais importante dessas árvores. Longevidade, utilidade. Eu não entendi a pergunta que você fez, não. Questão física. Ok, tá. A questão é que eu quero saber o que essas duas árvores têm em comum. São duas árvores diferentes, mas o que elas têm em comum? E o que elas têm em comum é a parte mais importante destas árvores: a raiz, irmãos. As duas árvores têm raiz. Por que elas têm isso em comum? Eu vou explicar melhor, né? As raízes, no sentido espiritual, fala da profundidade da vida cristã, arraigada, né? Enraizada em Cristo e dependente de Cristo. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Colossenses 2, versículo 6, versículo 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como? Arraigados e sobreedificados nele. Nele quem? Em Cristo. E confirmados na fé, como também fostes ensinados nela. Nela quem? Na fé. Abundando em graça, em ação de graças. Irmãos, a raiz é a parte mais importante dessas árvores. Da mesma forma, de nós também, tipificando a nossa vida espiritual, aonde nós estamos enraizados. A raiz, ela tem 3 características, e nessa noite nós vamos ver apenas uma característica da raiz. A primeira característica da raiz é a invisibilidade. Por que é a invisibilidade? Porque você não vê a raiz. Você não chega numa árvore, principalmente nessas árvores grandiosas, nossa, mas que raiz bonita. Nossa, mas que raiz, olha. Não, ninguém fala da raiz. Ninguém elogia a raiz. Mas quando a semente é germinada, ela ocorre um crescimento para cima, né? No caso aí os troncos, galhos, folhas, flores, frutos, como nós vemos, o que aparenta, né, para nós, mas ela cresce para baixo também. Uma árvore cresce para baixo também, através das suas raízes, né, sempre procurando alimento e tentando ficar cada vez mais forte. A nossa vida cristã, irmãos, não pode ser apenas de algo exterior. Não pode ser apenas algo aparente, mas precisa haver algo no interior. Algo que fica invisível, pelo menos aos olhos humanos, mas está ali. Você sabe que está ali. Deus sabe que está ali. E muitas vezes nem vai ser elogiado, né? Como a raiz. Mas, vamos para frente, senão eu já vou entregar de bandeja, né? A mensagem.
Muitas vezes, irmãos, enfatizamos que a árvore produz fruto, não é verdade? Mas nós esquecemos das raízes. Nós valorizamos mais o que é aparente do que o que está oculto. E isso é normal, não estou falando que é errado. Agora pastor Marcos pregou, agora eu vou chegar naquela árvore. Opa, que raiz bonita, né? Olha que árvore com raiz boa, né? Forte. Não é isso não. Não quer dizer que é errado. Mas isso é o natural. Tanto nas árvores, quanto até mesmo nas pessoas. Isso é o natural. Nas pessoas já é, né? Precisamos tomar cuidado, mas isso é o natural de cada um de nós. O fruto mais importante, o fruto é muito importante, sim, mas a falta de um fruto indica o quê? Problema na raiz. A falta de um fruto indica um problema na raiz. Existe algum problema na árvore, principalmente na raiz. Pode ter outros problemas, sim, mas na maioria das vezes pode ser a raiz. Estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que pode ser visto, com aquilo que pode ser admirado, mas as nossas raízes, elas são vistas apenas por Deus. Nós nos preocupamos muito com os olhares dos homens, mas muitas vezes esquecemos que Deus vê o nosso coração, vê toda a podridão que ali existe. Vê também, né, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Mas será o que tem preenchido o nosso íntimo, o nosso coração? Aquilo que só Deus vê. Será que Deus tem se agradado do que tem visto no nosso íntimo? Ou será que Deus tem corrido, tem fugido? Porque o íntimo é podre. Assim como nós pregamos sobre os hipócritas, né? No domingo. Por fora, né? Sepulcros, caiados, por dentro cheio de ossos, de podridão, iniquidade. Os fariseus, eles valorizavam muito mais a aparência nas orações, e oravam para aparecer, nos jejuns, e eles jejuavam para aparecer, eles faziam questão de deixar o seu rosto, né, talvez sem lavar, ficavam tristes, né, cabisbaixo, para parecer que estavam jejuando. Nas esmolas, eles faziam questão de, muitas vezes, somente os mais ricos, né, trazer muitas moedas, muito dinheiro e colocar ali aos poucos para os outros observar, eles colocando. Tudo isso em público. As orações em público são importantes, sim, mas podem ser falsas. Nós sabemos que se há pecado, se há iniquidade, a oração não passa do teto. Quem ora sozinho dentro do seu quarto, provavelmente o fará com sinceridade de coração. É muito mais preferível. Nós tivemos hoje o culto de oração. É muito mais vantajoso, muitas vezes, orar no quarto, só você e Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que a oração aqui não tem efeito. Aliás, nós pregamos muito esses dias sobre a casa do Senhor. Mas a questão é que muitas vezes, se nós oramos para aparecer, e em casa não oramos, nossas orações não estão passando do teto. Mas se nós realmente queremos orar, queremos buscar a Deus, nós vamos gastar um tempinho, vamos escolher um cantinho e vamos ficar só nós e Deus. Essas orações, com certeza, não é para aparecer. E Deus vai responder com certeza. Muitos querem, quem ora sozinho dentro do seu quarto, provavelmente fará isso com sinceridade de coração. Estava certo, né? Muitos querem apenas bênçãos visíveis, apenas bênçãos materiais, apenas se preocupa com o exterior. O exterior, sim, é importante, mas o interior é muito mais imprescindível.
Eu não quero aqui também colocar, como eu falei até quando eu preguei sobre os fariseus, sobre os hipócritas, não quero aqui colocar que o exterior não tem importância, tem também. Mas olha, o mais importante é o interior. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, tem se levantado um grupo de evangélicos que diz que Deus só mudou o interior, o exterior continua do mesmo jeito. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Jesus da Bíblia. Porque quando Jesus muda, ele muda tudo. Ele começa pelo interior. E o exterior vai demonstrar. Uma árvore, imagina uma árvore aí. Estamos pregando sobre árvore, né? Imagina uma árvore, Deus mudou o interior. Então, né, por fora, toda, né, seca, sem fruto, os galhos quebrados. Não, mas por dentro está forte. Tem alguma lógica nisso? Infelizmente, tem um grupo muito forte, muitos desses são artistas, né? Que mesmo falando que são crentes, que agora vão à igreja, que lê a Bíblia, que ora, ainda continua posando nua, né, para a revista tal, ainda continua participando de festinhas, né, de promiscuidade e outras coisas mais. É um grupo de evangélicos totalmente perdidos, indo para o inferno. Chama evangélicos, mas não são salvos, nunca nasceram de novo. Apenas abraçaram uma religião, como muitos fazem com outras religiões aí que não levam ninguém ao céu. Porque religião nenhuma morreu na cruz e derramou seu sangue pelos nossos pecados. Inclusive a evangélica. É só Jesus que salva. É só o Espírito Santo que traz novo nascimento. Então, muitos querem bênçãos visíveis, bênçãos materiais, se preocupam com o exterior. O exterior sim é importante, mas é muito mais imprescindível olhar o seu interior. Troncos, galhos, folhas, flores e frutos. Irmão, se essas coisas, se o tronco, se os galhos, se as folhas, se as flores, né, os frutos, se tudo isso forem tirados da árvore, eles vão nascer de novo. Mas se a raiz for arrancada, ou se a raiz morrer, não há esperança para aquela árvore. É o fim daquela árvore. É morte certa. Se o nosso cristianismo se resume, irmãos, apenas ao que fazemos aqui, a nossa vida cristã é totalmente superficial. A nossa vida cristã é fraca. O exterior depende do interior. E quando o interior realmente é verdadeiro, você não vai fazer o que você faz só aqui. Você vai fazer na sua casa. Você vai fazer no seu trabalho. Você vai fazer na sua escola. Aonde você estiver, você vai fazer. O dia da tentação e tribulação traz o teste para a raiz do servo de Deus. É nessa hora que nós realmente manifestamos quem nós somos intimamente, quem nós somos lá no profundo. É na hora da luta, é na hora do vamos ver, é na hora que a casa cai, é na hora que você é prostrado numa cama, enfermo, num hospital. É aí que você realmente vai mostrar quem você é. Uma hora ou outra, o calor, o vento, a tempestade nos atingirão inevitavelmente, assim como sempre atinge árvores, assim como sempre atinge a tamareira que nós estamos falando aqui hoje, o cedro do Líbano, as duas árvores mencionadas aí em Apocalipse capítulo 92. Mas o que mantém essas árvores em pé são as suas raízes. Mesmo em meio ao calor, principalmente o cedro do Líbano, que agora, se não me engano, né? Agora eu confundi, se é o cedro ou se é a tamareira, né? Que fica no deserto. Oi? Tamareira, obrigado.
em meio àquele calor do deserto, ainda continua firme. Tempestades, ventos, continua firme. Então veremos o que existe no nosso interior. Se realmente o que está no nosso interior, o que a gente diz estar no nosso interior, se realmente é verdadeiro ou se é superficial. Se não tem poder algum. Se nós nos desfalecermos facilmente mediante as tempestades. Jó 14, versículo 7 ao versículo 9 nos diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Esse é o cristão verdadeiro. Esse é aquele que realmente, que a sua raiz, o íntimo, está firme com Deus. É verdadeiro. Ainda continua se alimentando de Deus. Ainda continua enraizado em Cristo Jesus. Mas sabe de quem Jó está falando aqui? Jó está falando sobre a árvore, mas falando da sua própria vida. Está falando do que aconteceu com ele mesmo. Porque Jó, ele havia perdido tudo o que possuía. Ele havia perdido aí as suas bênçãos materiais, os seus bens materiais. Ele se tornou como uma árvore devastada e destruída. Porém, Jó, ele sobreviveu por causa de suas raízes. As raízes de Jó era verdadeira, era forte, estava enraizada em Deus, não estava enraizada nos seus bens materiais. Muitos crentes, infelizmente, hoje estão enraizados nos seus bens materiais, vivem por causa dos seus bens materiais. Não estava enraizado na sua saúde, porque o diabo tirou a saúde dele, totalmente. E muitos crentes hoje estão enraizados em sua saúde. Tira a saúde e você vai ver quem é. Olha o que Jó diz em Jó 29, versículo 19. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. Ele se colocou aqui como uma árvore, né? Como alguém que tinha uma raiz e os seus ramos. E ele enfrentou uma das maiores tempestades das quais ninguém aqui gostaria de passar. Perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, e ainda ter uma enfermidade terrível que não o deixava descansar, porque se ele sentava estava ruim, se ele estava em pé estava ruim, se ele deitava estava ruim, porque era uma chagas, uma coceira do alto da cabeça até a planta dos pés. A tribulação veio sobre Jó para testá-lo. E se você acha que se Deus testou Jó, seu servo íntegro, reto, temente a Deus, que sinceramente, falando humanamente, né, não merecia passar por isso. Era alguém de Deus, era alguém firme, não tinha um pecado, não estava praticando pecado. Mas veio ainda a tribulação para testar esse servo fiel. Mas as suas raízes estavam firmes em Deus. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou. Que servo, que homem, assim como joiada, né? Lembrei. Que homem, irmãos, que raiz, que fundamentação em Deus, a ponto de perder tudo e ainda continuar louvando a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei, né? Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se fosse algum de nós, estava chorando as mágoas, estava em depressão,
não queria vir mais à igreja. Mas Jó não. Ele estava lá firme com Deus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus testemunha em tudo isso, Jó não pecou. Deus pode permitir, irmãos, que percamos o que é aparente. Já pensou nisso? Imagina se Deus tirar da sua vida aquilo que é aparente. Ele pode permitir isso. E se Ele tirar, o que ficará? O que vai sobrar de você? Se Deus tirar aquilo que é permanente? Será que sobra alguma coisa, irmãos, de algum de nós? Ficará apenas o que somos interiormente. É nessa hora que conhecemos o verdadeiro cristão, ao vê-lo permanecendo firme na fé. É nessa hora, irmãos. O falso, ele se escandaliza rápido. Ele se magoa rápido. Ele reclama rápido. Nada está do seu agrado rápido. Ele blasfema contra o Senhor e se desvia do evangelho rapidamente. Se for salvo, Deus vai pesar a mão, vai corrigi-lo, mas se for perdido, né, a vida vai dar muito bem fora da igreja, fora, longe de Deus. E o diabo vai fazer questão de fazer isso na vida dessa pessoa, para que ele nunca realmente receba Jesus de verdade. Sabemos que o cedro do Líbano cresce devagar, mas chega a atingir, irmãos, a altura de até 40 metros. Nos primeiros 3 anos, olha que interessante, nos primeiros 3 anos, o cedro do Líbano, as suas raízes crescem até 1,5 metros de profundidade, enquanto que essa planta tem apenas 5 centímetros por cima da terra. Ou seja, ele está dando prioridade no quê? Nas raízes. Aquilo que vai mantê-lo de pé. Em que estamos dando prioridade, irmãos? Somente a partir do quarto ano que o cedro do Líbano começa, então, né, a crescer para cima. Existe crescer para baixo? É, existe, né, a raiz, né? Mas só depois do 4º ano que ele começa a desenvolver para cima. Até aí, firmando, enraizando, fortificando. À frente de um círculo, uma pequena ilustração para terminar. À frente de um círculo estava um vendedor de balões. E o menino, né? Ali tinha um menino, ele saía do circo e pediu à mãe que comprasse um dos balões. Aí, indeciso, o menino pedia um balão, eu quero verde. Não, eu quero amarelo. E ele permanecia assim, nessa indecisão, trocando várias vezes de cor. Aí quando o vendedor, então, já não aguentou mais, né, perguntou para ele, olha, qual é o motivo de tanta dúvida, menino? E o menino foi logo dizendo que queria a cor que faria o balão voar mais alto. Então, o vendedor, com muita paciência, ele explicou, né, que, olha, menino, o que faz o balão voar bem alto não é o que está por fora, não é a cor, e sim o que está por dentro. Né? Para quem sabe, é o gás, né, que é colocado ali dentro daquele balão e faz ele voar. Então, uma boa ilustração, irmãos, para nós. O que fará você chegar mais alto? O que fará você crescer mais espiritualmente? Não é o que está por fora, não é aquilo que está à nossa volta, não é aquilo que nós aparentamos, e sim o que acontece em nosso interior. Mediante as tribulações, mediante as tempestades, mediante as lutas. O que acontece entre você e Deus? Ninguém sabe. Algumas vezes nós imaginamos, mas verdadeiramente ninguém sabe.
O que acontece entre você e Deus? É isso que vai fazer você crescer? Ou talvez não, se de repente não acontece nada entre você e Deus. Concluindo, esse é só o primeiro ponto, né? Na outra quarta, Deus permitindo, vamos pregar os outros 2 pontos, as outras 2 características da raiz. Mas concluindo, como está a sua raiz espiritual? Como está, né, o seu íntimo? Você está enraizado realmente em Cristo? O que te mantém de pé realmente é Cristo? O que te mantém animado, servindo a Deus, fazendo o que você tem que fazer, realmente é Cristo ou talvez seja outra coisa? E se Deus tirar essa outra coisa? E se Deus tirar tudo aquilo que é aparente, o que sobra de você? Como você tem enfrentado a tribulação? Como você tem enfrentado dificuldades financeiras? Como você tem enfrentado a enfermidade? Irmãos, vamos dar maior atenção ao que está no nosso interior. Vamos dar maior atenção, vamos olhar para dentro de nós e vermos como tem sido a nossa relação com Deus, a nossa raiz, se está realmente fortificada ou não. Para que assim, então, o nosso exterior, ou seja, aquilo que as pessoas veem, né, em nós, esteja saudável, esteja cheio de folhas verdinhas, bonitas, flores maravilhosas, né, com o perfume de Cristo, e principalmente frutos dignos, frutos que permanecem. Vamos colocar de pé e vamos orar.